Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, galera, eu vou compartilhar aqui minha experiência que eu tive trabalhando na DPD como estafeta. Trabalhei ali no novembro, de novembro a janeiro quase. Foi quase 2 meses. Na época ali que tá tendo bastante encomenda, né? Natal, Black Friday. Então, vou compartilhar aqui a história, explicar como é que foi primeiro, né? Como é que eu entrei, como é que foi todo o processo. O amigo do meu irmão, ele ia trabalhar na DPD. Aí ele chamou meu irmão me chamou, falou assim: bora fazer lá uma experiência com um brother. Ele tá dizendo que tá tendo bastante procura lá por conta do Natal, Black Friday, comércio aquecido e tal. Eu falei: pô, bora. Tô precisando trabalhar, tô procurando emprego. Ótimo, fiquei felizão. Aí fui lá com o meu irmão, eu fiz primeiro um dia com teste. Meu irmão acabou não ficando por conta da filha dele que tava bem pequenininha ainda, poucos meses. Aí eu peguei, fiz esse dia, achei massa, top. Falei com o brother, falei, velho, eu topo, bora lá. Aí ele falou, vou falar aqui com o meu patrão que você gostou. Aí ele falou com o patrão falou, tá, bota ele na formação, vai treinando ele. Aí eu fiquei uma semana andando com esse brother. E ele falou, o patrão disse que paga a formação, você vai estar indo aqui comigo, eu vou dirigindo, você vai entregando, você vendo como é que funciona. E eu vou te ensinando a mexer no PDA, que é o aplicativo da DPD, como é que funciona ali para picar o produto, para entregar para o cliente, eu vou indo com você, você vai vendo, vou te ensinando, mas vai ser pago essas uma semana de formação. O patrão disse que vai pagar, beleza. Não pagou, mas a gente vai chegar lá. Aí eu fiz essa uma semana de formação. Eu terminei a formação, eu falei aí, bora lá, cadê? Manda a carrinha pra eu começar a entregar sozinho, pra eu começar a trabalhar por conta própria. Aí o patrão dele falou o seguinte, tô sem carro, não tem como, vou falar com outro patrão aqui, que também tem contrato com a DPD. Aí falou com outro patrão, não, tô precisando, tem um carro sobrando aqui, um funcionário aqui teve um problema, acho que foi com a perna na época, não tá trabalhando, tem vários carros aqui parados, manda ele. Aí beleza, fui. Falei com esse patrão, acertei com ele disse que ia pagar 1.100. Nisso você ia ver que já ficou, essa questão da formação, já ficou uma coisa assim, indefinida, né? Beleza. Aí o patrão novo disse que ia pagar 1.100, que eu já ia ficar com a rota fixa do rapaz que tava trabalhando com ele, que já não tava mais trabalhando, que se acidentou e parece que não ia mais voltar. Aí, beleza. Comecei a trabalhar lá, cheguei no primeiro dia, o carro já quebrou. A carrinha que ele me deu já quebrou no primeiro dia, indo pro trabalho ainda, indo pro galpão, que começa às 7 horas da manhã. Você tem que estar lá no galpão às 7 horas da manhã para começar a abastecer a carrinha. Depois eu explico como é que vai ser. Primeiro eu vou contar aqui a minha história, para vocês pegarem visão. Depois eu explico como é que funciona em relação ao trabalho em si. Cheguei lá, o carro pertinho já do galpão, o carro quebrou, eu tive que chamar um guincho, não sabia nem o que era matrícula. Eu liguei lá pro reboque. Aí a mulher, qual é a matrícula? Eu falei, porra, matrícula? Aí eu pensando que matrícula do carro, né? Tipo, deve ser algum documento de. algum código de chassi, sei lá. Aí eu fiquei procurando essa matrícula na ligação e a mulher falando, matrícula, fica no carro. A matrícula tá no carro. Eu falei, cadê a matrícula? Não tô achando matrícula. Não, fica no carro. Não tô achando essa matrícula. Começa aí tal jeito. Eu falei, porra, não tô achando, velho. Aí eu falei, deve ter aqui nos documentos. Aí a mulher disse, talvez tenha. Aí eu procurei um documento escrito matrícula e não achava. Eu achando... Não sabia que matrícula era placa, velho. Até então não sabia. Aí, no dia que eu precisei chamar um guincho, não sabia. Aí fiquei um tempão, uns 10 minutos procurando a matrícula do carro. Aí achei um documento lá escrito matrícula. Eu falei, parei. E nem assim eu sabia que ainda que era o número da placa. Só fui saber, tipo, uma semana depois, uma coisa assim. Aí, aí beleza, chamou o guincho, levou o carro, fui pro galpão da DPD andando. O patrão mandou uma outra carrinha. Aí pronto, enchi o carro lá com os produtos. Comecei a sair, fazer as entregas como apoio. Tinham me dito que ia entrar como rota fixa, mas nunca vi essa rota fixa. Aí eu cheguei lá como apoio. É, Fiquei 1 mês e meio lá, né? Fazendo esses apoios, indo de um lado pro outro, ajudando um pessoal em uma zona, um pessoal em outra zona. É uma merda trabalho de apoio. Eu vou explicar isso mais pra frente também.
Aí tive esse problema com esse patrão, né? Ele não me pagou a formação porque eu fiz a formação com outro patrão. E o outro patrão não queria pagar minha formação porque ele disse que eu estava trabalhando com esse novo patrão. E ficou um jogando pro outro e ninguém queria se responsabilizar por mim. Aí eu já tava vendo que os caras não... Ninguém pensa em ninguém. A verdade é essa. Só quer usar. Aí ainda teve essa questão, que o novo patrão, né, ele disse que ia pagar 1.100. Aí fechou o mês, na hora de pagar, ele falou, vou pagar 1.000 porque você tá com um apoio, você não tá com um rota fixa. Aí eu falei com ele, mas eu tô com um apoio, não é porque eu quero estar com um apoio, você que disse que eu ia estar com uma rota fixa e não me colocaram como rota fixa, eu vou fazer o quê? Não sou eu que chego aqui na DPD e falo, vou levar como rota fixa tal rota. Não tem nada a ver, eu não faço isso, isso é com o patrão e o DPD. Então ele meteu louco, disse que ia pagar 1.000 e pronto. Fazer o quê? Aí eu também já vi que não ia dar certo. Aí ele disse que ia mandar contrato de trabalho. Eu ficava cobrando contrato de trabalho. Cadê que ninguém manda contrato de trabalho? Não mandava contrato de trabalho também. Aí, pessoal, o que acontece que me fez mais sair foi a questão do horário. Chegava lá às 7 da manhã, você como apoio pegando o resto dos outros, você acaba indo para uma zona, depois vai para outra, depois vai para outra, não fica indo para o mesmo lugar. E outra questão, você acaba pegando um pouquinho de cada um. Porque o apoio é o seguinte, vamos dizer que tem lá 5 pessoas que tá com bastante encomenda. O normal é uns 70 nessa época. Um pouco antes do comércio realmente aquecer, lá em novembro. No início de novembro, né? Aí uns 70, um comércio aquecido passava de 100, 105, 110, o pessoal de rota fixa. Aí o pessoal de rota fixa ali com 70 nessa época, 80, 90 já tava querendo chamar apoio. Aí separava 10 encomendas, 20, às vezes até um pouco menos, depende de como é que tava o dia deles. Aí pegava e mandava pro apoio. Agora imagine só, um cara pega uma zona ruim, aí ele pega o ruim do ruim, as piores entregas que tem lá. Ele pega as piores entregas e manda o apoio entregar. Aí você cata um pouquinho de cada um dos piores possíveis. Isso era um lugar bem lenhado, o carro não entrava, que era péssimo de estacionar, não tinha onde estacionar, você tinha que parar do outro lado do mundo para achar uma vaga para ir. Então era uma merda mesmo. Aí o que acontecia? Todo mundo passava as piores entregas, porque eles sabem exatamente quais são as piores entregas, porque o cara faz a mesma rota sempre, ia conhecer a rua, ia conhecer o apartamento, a morada, tudo certinho. Às vezes conhece até os moradores. Muitos deles conhecem inclusive os moradores. Aí passavam as piores entregas. O apoio pega essas piores entregas, se ferra, passa horas e horas para entregar uma encomenda dessa. Passa direto da rua, não acha vaga, não sabe onde fica, procura no mapa, o mapa não aparece às vezes o nome da rua, joga o código postal, às vezes mostra 3 lugares diferentes, mostra uma área grandona no mapa, você procura a rua, não acha, às vezes aparece mais do que uma rua com o mesmo nome. Então quem não conhece, se ferra. O cara que conhece, ele já sabe que é ruim e ele consegue desenrolar fácil, porque ele sabe a melhor solução para fazer essa entrega. Aí você como apoio tá aprendendo ainda a fazer tudo, ainda pega essas buchas, você vai chegar em casa, velho, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ou mais. Então o que me fez sair foi por conta disso. Chegava às 7 da manhã e chegava depois das 7 da noite sempre. E eu tenho um filho, ele vai pra creche, e a creche que ele tava fechava às 7 horas. E 7 horas eu ainda tava lá trabalhando. Como é que pode? Como é que eu faço? Minha esposa trabalha de horário rotativo. Às vezes ela chegava em casa às 7, às vezes ela chegava às 23. Então, os dias que ela ia chegar às 23, eu tinha que estar em casa antes das 7. Então, indo com o meu amigo na formação, ele terminava rápido, porque ele era rota fixa. Terminava 4 horas. Ele já sabia a rota certinha, fazia todo o trajeto rápido, sabia desenrolar tudo ali, porque é sempre a mesma coisa. Aí eu como apoio só fazia me lenhar. Então, pra mim foi uma merda. Foi muito ruim. Outra, eu saía e como, tipo assim, eu queria chegar em casa antes das 7, por conta do meu filho, principalmente. Então eu saía que nem doido, velho. Saía correndo o tempo todo, toda com a mente apertada, tendo que entregar, tendo que conseguir fazer as entregas a tempo. Não almoçava, levava uns sanduíches que eu fazia em casa.
ia comendo e dirigindo, você não para pra nada, velho. 5 minutinhos que você perde pra fazer uma coisa, você se arrepende, não tem como, porque de 5 em 5, porque nas entregas você entrega de 4, 5 minutos. Na verdade, o certo é ser 5, né? Mas você, como apoio, você não consegue entregar em 5. Aí você acaba entregando em 10. Às vezes o cliente atrasa, fala que tá chegando, liga pra você. Então acaba atrasando tudo. Aí é isso, velho. Eu me ferrei. Me arrependi, era um trabalho. Não me arrependi não, porque tive que passar por isso, né, velho? Tive que passar por isso, foi uma experiência. Mas quem estiver pensando em trabalhar no DPD, que tenha esse aprendizado que eu passei, saiba que funciona assim. Você vai começar com um apoio, quase certo, vai pegar o resto de cada um, vai ter que ir para um lugar, depois vai para o outro e vai pegar as piores entregas. E para você virar rota fixa é uma coisa bem difícil lá. Então, fiquem cientes disso tudo, né? E o trabalho em si, como é? Você chega no galpão às 7 horas da manhã, faz uma triagem dos produtos. Você fica lá em achar uma equipe lá. Eu ficava com meu amigo, né? Ficava na equipe dele, ajudando a ele separar ali as encomendas. Mas eu não fazia entrega da zona dele. Eu ia para outra equipe, pegar o resto dos outros lá que estavam precisando. Mas eu sempre queria ficar ali com o brother, ajudando ele. Aí chega lá, um bocado de encomenda. Já é meio que. Ele já deixa meio separado. Esse código postal terminando e tanto. É da região do meu brother. Aí o pessoal já leva tudo pra lá e lá a gente divide entre 4, 5 pessoas que fazem essa região. Aí eu ajudava, tal rua. Aí um brother falava, é meu. Aí eu falava, tal rua. Aí outro brother falava, é meu. Aí eu ia entregando pra eles e eles iam organizando uma fileirinha. Que eles botam no chão um depois do outro. Aí eles vão organizando, tipo, primeiro essa entrega, depois essa entrega, depois essa entrega. E aí eles vão fazendo tipo uma tripazinha assim no chão com a ordem. E aí eu, como tava ali ajudando ele, não tem um rota fixa, não faço isso, né? O que eu faço é ficar entregando para eles, perguntando de quem é. Às vezes já gravava, já sabia de quem era, só dava para a pessoa, aqui o seu, aqui é seu, aqui é seu. E com o tempo você vai pegando isso. Porque é sempre as mesmas ruas, aí você fala, isso aqui é de tal pessoa, você já entrega, já sabe que é dele. Aí ele vai lá organizando. Aí eles veem que tem muita quantidade, pegam ali o que tá sobrando, que tá a mais, né? E chamam apoio, aí entregam. Aí você pega um pouquinho de cada um por conta disso. Aí o pessoal te ajuda no início, né? Te ajudam a você fazer a sua organização também, para botar um depois do outro. Porque você não faz a mínima ideia, você não sabe de nada. Aí o pessoal que já é dessa região fala, primeiro entrega essas 10, assim nessa ordem, depois essas, aí vem outro que é de outra região, você vai fazer primeiro essas. Então eles te ajudam nisso porque eles já sabem qual é a ordem, entendeu? Mas o que acontece? Muitas vezes ele tem um lá que é em uma ordem, porque ele sabe que vai estacionar nesse canto e de lá dá pra ele ir andando pra fazer outro canto. Coisa que você não sabe, entendeu? Então você vai jogar no mapa, aí ele manda fazer uma volta grande. Não funciona tão bem assim, velho. Os caras ajudam. Mas tem esses detalhezinhos que só na prática. Aí você vai percebendo isso com o tempo, aí você fala, porra, próxima vez eu vou fazer assim. Então, às vezes você joga no mapa, aí ele manda você fazer uma voltona grandona, sendo que tem uma entrada melhor antes, dá uma roubadinha ali e tal. Você vai pegando isso aí no dia a dia. Aí o apoio se ferra muito por conta disso. Toda hora falando isso, mas é verdade. O apoio se ferra. Depois que você pega a rota fixa, ele grava tudo, velho. Você sabe tudo, fica bem melhor. Nunca fiquei com rota fixa. Porque eu não pude ficar esperando tanto tempo. Já teve essas questões que eu tive com falta de contrato, pagamento reduzido, ninguém queria me pagar a formação. E aí chega em casa todo dia 10 da noite, 9, 8. Então, não deu pra ficar. Pra ter um dia, uma oportunidade de ter uma rota fixa. Voltando ao trabalho, né? Aí lá no galpão você fazia essa triagem, ajuda o pessoal, faz sua rota. Aí você enche a carrinha, bota os produtos lá dentro.
vai em uma seção do galpão, eles te passam um papelzinho com as entregas, pegam o PDA, né, que é o aplicativo, e, e startam, você já pode começar a passar os produtos. Aí beleza, você sai lá do galpão, vai para a zona que você está indo. Lá na zona que você está indo fazer as entregas, você para a carrinha antes de começar as entregas e faz uma seleção no PDA de todas as entregas. Você começa a dar horário, tipo assim, porque é obrigatório se dar o horário. Esse aqui vai entregar às 9. Você sai do. Ó, você chega no galpão 7. E o horário de sair do galpão geralmente é umas 10h30. Teve vezes que eu já saí até meio-dia, por conta de problema que foi dando lá. Mas quanto mais cedo mais você sai, mais cedo você provavelmente vai voltar, entendeu? Então, aí você sai do galpão às 10h30, chega no destino onde você começar a fazer as entregas às 11, dependendo de onde você vá. Aí vamos dizer que chega em média 11. Aí você chega nesse lugar, você começa a dar eles chamam de predicts de cada entrega. Você vai na primeira e bota lá, vou entregar 11h10. Aí a segunda, você bota ali, vou entregar 11h15. Aí a terceira bota, eu entregar 11h20. E aí vai dando os predicts de tempo de entrega para o cliente receber um SMS, que é automático, quando você faz todos os predicts, você clica em enviar, e aí todos os clientes recebem o horário, e aí eles vão ficar ali já atentos que você vai fazer a entrega, entendeu? Aí você faz isso, passa os predicts, você, mantém os horários, e aí você fica obrigado a entregar nesses horários. Eu não cheguei ainda a ser penalizado, porque eu ainda era muito iniciante para ser penalizado. Mas o pessoal que já tem um bom tempo lá começa a ser penalizados caso a pessoa não consiga concluir a entrega no horário que deu no predict. Tem uma margem, acho que é não lembro, acho que é de uns 20 minutos. Aí você não pode passar de 20 minutos para cima, 20 minutos para baixo, ou é meia hora, acho que é uns 20. Uma coisa assim do tipo. Você joga os predicts lá e pronto, começa a fazer a primeira entrega. Vai pro primeiro cliente, interfona na casa dele. Se ele não atender, você liga, porque vai ter o contato dele, muitas das vezes. Às vezes não tem. E aí quando não tem o que fazer. Você dá uma incidência, diz que o cliente não estava, pica o produto e devolve para a carrinha. Mas 95%, 90% das vezes o cliente já está em casa. Ou pede para você entregar um café aqui embaixo, uma coisa assim. A maioria das vezes dá para desenrolar. Você liga para ele atende e resolve. Às vezes você liga, ninguém atende, você interfona, ninguém atende, aí você dá incidência dizendo que o cliente não estava e pronto. Mas a maioria das vezes você resolve, consegue fazer a entrega. Aí pronto, você interfona pro cliente, o cliente libera você subir, você entrega o produto para ele. Às vezes o aplicativo ele pede para informar o código de entrega, aí o cliente passa o código. Aí pronto, o cliente vai, faz uma assinatura no telemóvel, no aplicativo, né? E pronto, é entregue. Às vezes o cliente não tem o código, por algum motivo maluco aí que ninguém vai saber qual é. O cliente não recebe código nenhum e o aplicativo tá pedindo. Aí nem precisa do código. Você fecha a página ali do código, pede a assinatura do cliente, o cliente assina e já foi. Às vezes não precisa do código não. Pede, mas não é obrigatório de sempre ter. Às vezes tem cobrança na entrega. Lá no galpão eles te entregam uma maquininha, caso seja cobrança em máquina. E aí quando você for fazer a entrega, o PDA, o aplicativo, né, ele avisa, tem uma cobrança de 70 euros. Aí você já leva o produto e leva a maquininha. Aí às vezes o cliente paga em dinheiro, às vezes o cliente paga na máquina, mas é uma coisa bem difícil de ter cobrança. Tipo assim, de uns 7 dias trabalhados, 7 é uns 5, né? Que é de segunda a sexta. Inclusive é uma boa informação, é de segunda a sexta. De uns 5 dias trabalhados, um dia tem uma cobrança. Mais ou menos essa pegada aí. Às vezes 2 dias com uma cobrança só. Às vezes é 2 cobranças em um dia só, mas dentro de 5 dias. Então em tipo uma semana vai ter cobrança umas 2 vezes na semana. É bem pouca coisa. É uma coisa até preocupante, porque às vezes, como é uma coisa que tem bem pouco, às vezes você até se passa. Já teve gente lá que se passou, entregou o produto, esqueceu de cobrar e foi embora. Mas não sei como, porque no aplicativo ele
fica uma tarde lá, grandona. Você tem que pular essa página para finalizar a entrega. Então a pessoa tem que se passar bastante. Mas o que acontece é que é tanta correria que você tem que entregar rápido e para ir pro próximo e rápido, porque você tá indo contra o tempo ali o tempo todo, que às vezes o pessoal vai clicando, clicando, clicando e nem vê. Então, realmente dá para se passar mesmo. Aí pronto, você faz a entrega, o cliente assina ali, pronto, já foi. Você vai, entra na carrinha, vai lá no aplicativo, vê a morada da segunda entrega, joga no Google Maps e vai para a segunda. Então é basicamente isso. Aí você vai, repete, entrega pro cliente e tá feito. É, é isso, pessoal. Caso alguém tenha alguma pergunta específica, pode falar aí nos comentários, que a gente vai estar respondendo aí. Aí, tem uma. É isso. Valeu, pessoal. Caso tenha pergunta, podem perguntar aí. Tamo junto.